Ainda antes do intervalo, ouvimos o testemunho de uma agenda mobilizadora apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência. No contexto do PRR, foram apresentadas soluções transformadoras da economia portuguesa e do tecido empresarial através de consórcios de empresas e entidades científicas e tecnológicas. O objetivo, segundo o próprio Primeiro-Ministro, é alterar estruturalmente o perfil da economia portuguesa. Os 51 consórcios já selecionados são compostos por 1.226 ou 1.226 entidades, incluindo 933 empresas e 111 entidades do ensino superior e do sistema científico ou tecnológico, e os primeiros contratos já foram assinados. Os projetos aprovados significam um investimento de mais de 7 mil milhões de euros na economia portuguesa entre 2022, o ano em que estamos, e 2026. Pondo em perspectiva, dava para pagar 12 novos estádios do Santiago Bernabéu, ou comprar 5 mil Ferraris, ou mais de 5 mil milhões de latas de atum. Só para terem uma ideia. Para nos falar mais sobre isto, quer dizer, não é só sobre latas de atum, ou não é nada sobre latas de atum, é sobre o PRR e as oportunidades que envolve para o setor. Eu passo a palavra ao Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos. Não tenho levado a mal eu falar de latas de atum. Acho que não. Não vou. Boa comunicação, Pedro. Muito obrigado, Catarina. Muito bom dia a todas e a todos. É com enorme gosto que estou no Air Summit, desde a primeira edição que tenho a oportunidade de aqui estar e, portanto, para um alentejano de 20 km é sempre um gosto poder utilizar o Air Summit e Ponte Souro como um exemplo muito claro daquilo que se pode fazer de disruptivo. E é aquilo que eu tentarei, ao longo destes 15 minutos, perceber e tentar demonstrar como o PRR, por um lado, está no terreno e aquilo que já está a ser executado e, sobretudo, como é que as agendas mobilizadoras podem transformar Portugal. Porque sim, verdadeiramente o Plano de Recuperação e Resiliência foi construído para responder à pandemia, mas, sobretudo, para ter a capacidade de, em 2025 e nos anos posteriores, termos uma sociedade, uma economia diferente. E esta é uma das missões fundamentais da Comissão Nacional de Acompanhamento. A Sra. Ministra da Coesão Territorial teve a oportunidade de dizer no início, nós estaremos cá, e eu espero daqui a um ano estar aqui para ver não apenas a Aeromex, mas também outras agendas mobilizadoras e a sua evolução. Como sabem, o Plano de Recuperação e Resiliência tem um volume de negócios na ordem dos 16.444 milhões de euros e que ainda até final do ano será reforçado com mais 1.634 milhões de euros, totalizando mais de 18 mil milhões de euros entre subvenções, a sua maior parte, e também alguns empréstimos, sobretudo para a habitação e para a capitalização empresarial. E este é um dos maiores programas num curto espaço de tempo que todos os atores económicos, desde as empresas, passando pelas autarquias, instituições de ensino superior ou então instituições de economia social, têm a oportunidade de implementar. Se há muitos anos nos queixávamos que não havia dinheiro, agora queixamos-nos que há dinheiro a mais. Não nos queixamos por causa do dinheiro a mais, queixamos-nos sobretudo pela exigência e pela necessidade de mobilizar os recursos e de mobilizar os atores. E sobretudo de ter a capacidade de mobilizar os recursos humanos qualificados. Já no final falarei disto. Este é talvez o principal desafio que nós temos, não é de engenharia, não é de investigação, é sobretudo de mobilizar os recursos humanos qualificados. Em termos de execução, nós temos neste momento cerca de 52% de todo o PRR está aprovado. São mais de 8 mil milhões de euros que estão aprovados. São os dados de ontem às 24 horas, ainda não foram atualizados, serão atualizados daqui a pouco e provavelmente hoje já serão diferentes, até porque nas últimas semanas várias agendas mobilizadoras têm vindo a ser assinadas, o que significa também um volume de investimento muito significativo, porque podemos estar a falar de incentivos na ordem dos 2.500 milhões de euros. E, portanto, o pagamento é de 854 milhões de euros e eu aqui gostava de fazer apelando à minha profissão de professor do ensino superior, uma explicação pedagógica. O PRR é baseado no cumprimento de marcos, basicamente reformas estruturais ao nível legislativo e de metas, cumprimento de objetivos. A maior parte
dos investimentos, quando aprovados, recebem um adiantamento inicial que pode ir entre 10% a 13%, e só depois, com a apresentação de resultados, é que meios financeiros adicionais podem ser libertados. Fazer a conta simples de dividir os 16.444 milhões de euros pelo número de meses de execução do PRR e dizer que todos os meses têm que ser pagos 277 milhões de euros não é correto. E, portanto, este é um desafio muito grande para a execução e nós só receberemos dinheiro adicional à medida que as metas e os marcos forem validados pela Comissão Europeia. Já recebemos um primeiro adiantamento, já recebemos um primeiro pedido de pagamento e está em análise o segundo pedido de reembolso, tecnicamente é assim que se chama, e que será decidido nos próximos 2 meses. Mas no final de dezembro vamos novamente a exame, porque no final de dezembro e durante o mês de janeiro teremos que apresentar um novo pedido de reembolso com um conjunto de metas muito significativas. E este programa baseado nos resultados é diferente, por exemplo, da metodologia do PT 2020 ou do PT 2030 e é muito mais exigente porque é baseado, e as agendas mobilizadoras, já lá irei, não é na quantidade de trabalho que os investigadores gastam, é nos drones, é no avião que se coloca a voar e aí este é o principal desafio. Depois dar-vos nota também de que nos beneficiários intermediários, o IAPMEI, por exemplo, é um beneficiário intermediário que lançou as agendas mobilizadoras, temos mais de 78% de todos os avisos lançados. E este é um nível de execução muito relevante, porque significa que há milhares de propostas, milhares de entidades que hoje em dia já têm as suas propostas apresentadas e também aprovadas. E também aqui um aspecto muito relevante, há 50% desses projetos já aprovados. O que é que eu quero transmitir? Que há muitos projetos, há muito investimento que está no terreno, desde lares para a terceira idade, desde apostas para jovens, eficiência energética dos edifícios, passando por agendas mobilizadoras, passando por habitação que está a ser construída, ou então por furos geotérmicos nas Ilhas dos Açores, são investimentos que já estão a correr. E, portanto, há aqui um desafio muito grande que se coloca na execução e nessa capacidade transformadora. Só para vos dar uma ideia, isto são as 20 componentes do PRR, a verde estão as dotações globais que estão aprovadas por cada componente e a azul os concursos já lançados. O que significa que durante o ano 2022, sobretudo, foram lançados, diria, vários mil milhares de euros de concursos que estão no terreno a ser analisados, que estão decididos ou que estão a ser avaliados. E, portanto, este é um aspecto fundamental. Só aqui, a talho de foice, um dos concursos mais relevantes que está neste momento em análise, que é o da descarbonização da indústria, estamos a falar num montante de 705 milhões de euros, 245 projetos que estão a ser analisados e que vão ser decididos até final do ano de 2022. E, portanto, há aqui um processo muito, eu diria, complexo, porque se nós queremos processos competitivos e as empresas querem processos competitivos, significa que têm que apresentar candidaturas, significa que têm que naturalmente concorrer e ser avaliados. E isto é moroso e sabemos que as instituições estão com muita dificuldade também, o IAPMEI e outras, em contratar recursos humanos para lidar com essas questões. E, portanto, é um processo que nós estamos a enfrentar de escassez de recursos humanos qualificados para muitas destas áreas. Eu, propositadamente, utilizei a temática da conferência Flying for a World of Opportunities para fazer a ligação com as agendas mobilizadoras. A Catarina acabou de dizer isso há pouco, o Sr. Primeiro-Ministro tem vindo a referir, nós estamos verdadeiramente na presença do programa mais disruptivo deste PRR, não apenas em Portugal, mas mesmo nos vários planos de recuperação e resiliência a nível europeu. Nós temos ações coletivas, é verdade, e o PT 2020 tem muitas ações coletivas, mas com esta dimensão, mas sobretudo, e permitam-me destacar algo que é importante e que talvez o PT 2030 possa aprovar. O que as agendas mobilizadoras fizeram foi lançar um repto às empresas, às instituições do sistema científico e tecnológico,
às universidades, aos politécnicos, para apresentarem ideias. E mais do que isso, confiaram nas instituições para que essas ideias pudessem ser disruptivas. E das 51 ideias que nós temos várias delas que são verdadeiramente inovadoras, não apenas para Portugal, mas para o mundo inteiro. E uma delas vai estar localizada aqui em Pontessor, com a questão dos resíduos espaciais que a Sra. Ministra, na sua na sua alocução inicial, aludiu. Nós estamos a falar de uma profunda alteração, já vos apresentarei daqui a pouco alguns números de alguns concelhos que vão receber investimento, daquilo que é o panorama industrial em Portugal. E as agendas mobilizadoras verdadeiramente cumpriram o seu desiderato, que foi colocar em conjunto as organizações empresariais do sistema científico e tecnológico, as autarquias e demais entidades a cooperar, mas sobretudo com uma alteração profunda, que é uma das lacunas que é identificado, por exemplo, no Innovation Scoreboard que nós temos em Portugal. É a capacidade de transformar o conhecimento em inovação e levar produtos e serviços inovadores para o mercado. E esta obrigatoriedade dos consórcios serem liderados por empresas é também uma outra alteração profunda, porque significa, e para quem vem da academia sabe perfeitamente que isto é desafiante, colocar os investigadores, os docentes, a trabalhar em prol da inovação e do mercado e não apenas do paper, da publicação ou da patente. Não é que não sejam importantes, mas o foco não está aqui. Por outro lado, o foco nos resultados e na capacidade de apresentar novos produtos, processos e serviços ao mercado e, acima de tudo, e essas agendas mobilizadoras são exemplo disto, envolvem a investigação, o investimento produtivo, o marketing é importante e a formação no mesmo pacote. De perceber que nós temos de ter pessoas qualificadas, requalificadas para lidar com esses processos. E por último, neste elemento disruptivo, nós estamos a falar na contratação de várias milhares de pessoas altamente qualificados ou qualificadas, com doutoramento, com mestrado, com pós-doutoramento e em áreas disruptivas e inovadoras a nível nacional e internacional. Isso significa, é uma das medidas de impacto, salários mais elevados, que é também um objetivo fundamental. Mas as agendas mobilizadoras trouxeram uma outra coisa extremamente importante. Eu coloquei ali, fiz uma captação de um Power BI do IAPMEI sobre os concelhos que estão a verde, onde há investimento de agendas mobilizadoras. E do lado direito, do vosso lado direito, têm alguns concelhos com o montante de investimento previsto para esses mesmos territórios. E há um que se destaca pela dimensão, que é Sines. São mais de 700 milhões de euros previstos de investimento em agendas mobilizadoras a serem implementadas em Sines. Eu vi ontem de Sines, da Feira do Mar, e aquilo que se discute em Sines é se há terrenos para poder instalar tantos investimentos, não apenas dos do PRR, mas também aqueles que outros já estão previstos. E vejam o caso de Pontessor, que tem 60 milhões de euros previstos de investimento em 3 agendas mobilizadoras. Isto demonstra a capacidade que os territórios tiveram, as empresas naturalmente, de apresentar projetos disruptivos que provavelmente é a maior quantidade de investimento na área empresarial que esses territórios jamais tiveram. E o que nós esperamos, numa medida de impacto, é que daqui a 5 anos verdadeiramente nós consigamos ter valor acrescentado, exportação e, acima de tudo, pessoas mais qualificadas que se fixem também, porque não é apenas o objetivo do PRR, não é apenas este, mas que se fixem em territórios do interior. E estando aqui o meu colega de uma iniciativa Equal, é importante perceber que aquilo que foi dado foi aos territórios e aos atores o tal empoderamento e eles projetarem e desenharem futuros que podem ser possíveis de alcançar. Como é óbvio, há um conjunto de desafios que hoje em dia se colocam. A primeira é a rapidez na execução. Nós estamos a viver
um problema de disrupção nas cadeias de valor, um aumento de preços e até final do ano, que estamos em reprogramação de PRR, temos que perceber de que forma é que este aumento de custos afeta ou não as metas a que nós nos comprometemos e sabemos que, por exemplo, na construção, hoje em dia, com aumentos de preços de 30% ou 40%, é manifestamente difícil, para não dizer a palavra que não quer dizer, de construir todas as habitações que nos comprometemos. Depois, a questão do impacto e da comunicação. A Catarina está aqui a apresentar. Nós temos neste momento um problema e um déficit de comunicação no âmbito do PRR. Aquilo que está no terreno não é conhecido na generalidade do público. Aquilo que, de uma forma mais genérica, nós conhecemos são pequenos casos e não aquilo que no território se está a processar. E depois, há riscos de existência de concursos desertos. Já aconteceu várias vezes e isto é algo que nós temos que ultrapassar para que consigamos executar como pretendido o PRR. E, por fim, a questão dos recursos humanos. Neste momento, o Sr. Secretário de Estado da Economia, não é segredo nenhum, porque é público, está no Brasil, conjuntamente com as instituições de ensino superior, a tentar perceber como é que nós conseguimos atrair recursos humanos qualificados para conseguirem lidar com esses aspectos. O Governo alterou a legislação laboral, a legislação dos vistos, e desde 1 de outubro há mais facilidade para trabalhar e para estudar para pessoas provenientes dos países da CPLP. E este é talvez o principal desafio que nós temos, é de ter uma malha de recursos humanos qualificada que dê resposta à capacidade de execução do Plano de Recuperação e Resiliência. E como disse a meio da minha intervenção, espero daqui a um ano estar aqui a ver a evolução das agendas mobilizadoras em Ponte Sor no Air Summit 2023. Muito obrigado.